Olá, pessoal! Faremos um simulado sobre a Lei 9.784, que aborda, sobre o processo administrativo. Faremos um simulado contendo questões de concurso público para que a gente consiga rastrear, consiga entender aqueles principais tópicos que são cobrados, em relação a essa lei. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre a Lei número 9.784 de 99, que trata sobre o processo administrativo. Vamos para a nossa questão número 1, que diz o seguinte: Ronaldo, servidor público federal, investido no cargo de assistente em administração na UFRJ há 5 anos, foi intimado a comparecer ao setor de recursos humanos na universidade para ciência de decisão em processo administrativo. Acerca da intimação, nos termos da Lei 9.784 de 99, pode-se afirmar que, letra A, será nula quando feita sem observância das prescrições legais e o comparecimento do administrado não supre sua falta e irregularidade. Letra B, observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento do servidor à administração. Letra C, não precisa conter a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Letra D, o seu desatendimento importará o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado. E letra E, só poderá ser efetuado por telegrama. Essa primeira questão trabalha com a comunicação dos atos. E o órgão competente, ele deve sim intimar o interessado para que ele tome ciência em relação a alguma decisão, decisão essa, que tramita em algum processo administrativo. Daí o órgão competente ele vai fazer essa intimação, que deve conter algumas exigências, como por exemplo, a identificação do intimado, o nome do órgão e da entidade administrativa, ou da entidade administrativa, qual é a finalidade da intimação, enfim. Bom, em relação a essa questão da intimação, elas serão de fato nulas quando não observar as prescrições legais, quando estiverem em desacordo com a lei. No entanto, o comparecimento do administrado supre sim a sua falta ou a sua irregularidade. Então vamos supor que o órgão competente ele não fez a intimação da forma correta. Faltou alguma informação, alguma exigência. No entanto, o intimado ele compareceu. A forma como foi feita a intimação, ainda que tenha ocorrido de forma irregular, ela foi o suficiente para fazer com que o intimado comparecesse. Então, o seu comparecimento vai suprir essa irregularidade. É isso que quer dizer aqui. Em relação à letra B, ela está correta, é a nossa resposta, porque de fato os interessados eles serão intimados, de prova ou diligência ordenada. E essa intimação, essa convocação, ela acontece com antecedência mínima de 3 dias úteis. Dias úteis, ok? Mencionando-se a data, hora e local de realização. Portanto, a B está correta. Em relação à letra C, lembra que eu falei para vocês que a intimação ela deve conter algumas exigências, deve estar de acordo com algumas exigências, tem que conter o nome, a identificação do intimado, o nome do órgão ou da entidade administrativa que está intimando, a finalidade da intimação, data, hora, o local que o intimado deve comparecer, deve fornecer as informações necessárias para que o intimado ele consiga chegar até o local. Também, se o intimado ele deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Também informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. E também a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Deve sim indicar os fatos e fundamentos legais, tá? Portanto, a letra C ela está errada. Em relação à letra D, ela diz que o seu desatendimento importará o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado. E isso está errado, segundo o artigo 27, da Lei 9.784, o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então, o fato do intimado não ter comparecido, isso não muda em nada em relação aos fatos ocorridos. E nem faz com que esse intimado, ele deixe de ter algum direito, em relação, ele seja renunciado a ele algum direito em relação ao que está sendo tratado, tá? Então, é isso que nos diz o artigo 27, a letra D está errada. Em relação à letra E,
só poderá ser efetuada por telegrama. Isso está errado, né? A intimação ela pode acontecer através, né, por via postal, com aviso de recebimento, pode acontecer por telegrama, de fato, ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, como diz o parágrafo 3º do artigo 26. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: segundo a Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo, no âmbito da administração pública federal, salvo motivo de força maior e inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de... Essa informação ela está presente no artigo 24, que nos fala que, inexistindo disposição específica, né, os atos do órgão ou autoridade competente responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, então o prazo é de 5 dias, salvo motivo de força maior. Esse prazo ele pode dobrar, tá? Ele pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: Rômulo, servidor estável, assistente em administração da UFRJ, foi convocado para participar de comissão de processo administrativo disciplinar para apurar suposta irregularidade cometida por Helena, professora da universidade. No decorrer dos trabalhos da comissão, Rômulo descobriu que já conhecia Helena e que contra ela, por motivos pessoais, instaurou um processo judicial, o qual ainda tramita na Justiça Estadual. De acordo com a Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar que, em face de Helena, Rômulo, existem alguns casos de impedimento que estão previstos na Lei 9.784, lá no artigo 18. Então, diz que é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau, ou que estejam litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. E é justamente isso que está acontecendo, né, com o Rômulo em relação a Helena. Ele não pode participar de um processo administrativo disciplinar, né, não pode fazer parte da comissão do PAD para apurar alguma irregularidade por parte de Helena, visto que o Rômulo ele tem um processo, né, judicial em trâmite e é contra a Helena, né? Então, ele não pode participar porque existe um desafeto aí, né? Um desafeto que tá até tramitando na justiça, né? Portanto, ele está impedido de atuar no processo administrativo, né? Pois ele está litigando judicialmente com a interessada. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, que diz o seguinte: no que diz respeito aos conceitos de órgão, entidade e autoridade para fins da Lei 9.784 de 99, relacione a coluna A com a coluna B e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Na coluna A nós temos o número 1, órgão, número 2, entidade, número 3, autoridade. E na coluna B nós temos os conceitos. Esses 3 conceitos estão presentes no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9.784. O que é órgão para efeito de lei? É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Quando a gente pensa em órgão, a gente pensa em unidades de atuação, tá? É onde atua a administração direta e a administração indireta, né, que é composta pelas autarquias, empresas públicas, fundações e também pelas sociedades de economia mista. Já a entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, a entidade, ela necessariamente possui personalidade jurídica diferente do órgão. O órgão não tem personalidade jurídica. Também é uma unidade de atuação, assim como o órgão, porém com personalidade jurídica. Normalmente a gente usa a entidade para atribuir à administração pública indireta. Porém, percebam que existem órgãos sim na administração pública indireta, tanto que está na definição de órgão. E a autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então não basta ser servidor ou agente público. Para ser autoridade, tem que ter poder de decisão, tem que estar em algum cargo que tenha esse poder de decisão. Portanto, a sequência correta é 1B, 2A, 3D e a nossa resposta é a letra A.
Vamos para a última questão, que pede a alternativa incorreta, alternativa errada, em relação aos princípios de administração pública. Vamos então analisar cada alternativa. Letra A. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado obriga a administração pública a considerar o interesse coletivo acima das aspirações particulares. Tal princípio é um pressuposto lógico do convívio em sociedade. Para ficar mais fácil, para a gente conseguir fazer essa questão, eu vou trazer para vocês o artigo 2º da Lei 9.784. Esse artigo 2º, ele diz que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. A letra A está falando sobre o quê? Está falando sobre o interesse público. E, de fato, o interesse público, ele é supremo, ele tem que estar acima dos interesses particulares, tá? A finalidade maior é a finalidade pública. Portanto, a A está correta. A letra B diz que o princípio da segurança jurídica decorre da essência do Estado democrático de direito, cujo objetivo é oferecer um mínimo de estabilidade e certeza no convívio social organizado. Tal princípio previne surpresas que comprometam o direito das pessoas, assegurando o cumprimento das normas jurídicas. A letra B está correta, está falando do princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica, ela é uma garantia aos cidadãos em relação aos seus direitos, para eles não serem surpreendidos com alguma mudança, uma mudança que é repentina no ordenamento jurídico, tá? Então, por isso nós temos o princípio da segurança jurídica e a letra B está correta. Letra C. O princípio da ampla defesa assegura ao réu trazer para o processo todos os elementos que possam esclarecer a verdade, ainda que tais elementos não sejam permitidos por lei. Gente, segundo o artigo 30, que fala sobre a instrução da Lei 9.784, são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, se a prova ela foi obtida em desacordo com a lei, ela não é considerada. Ah, mas ela é uma prova cabal. Através dessa prova a gente consegue fechar um crime. Mas ela foi obtida de que forma? Foi de uma forma ilícita? Então não. Ainda que você conseguisse concluir um crime através dessa prova, ela não pode ser considerada. Então a letra C está errada e é a nossa resposta. Letra D. O princípio do contraditório é uma consequência direta do direito de defesa, pois garante ao réu ou ao acusado o direito de se opor aos atos produzidos pela acusação. Sim, está correto. O direito do contraditório, ele pode sim provar que a acusação, que está sendo dirigida a ele, não tem procedência e ele tem direito sim a ser ouvido e a comprovar tudo isso. É o direito do contraditório. Letra E. O princípio da motivação impõe à administração pública o dever de expor as razões de direito e de fatos pelas quais tomou a providência adotada. Então, se a administração pública ela teve que tomar alguma providência, ela tem que dizer as razões, os fundamentos que fizeram ela tomar aquela providência. Ela tem que expor as razões, de direito e de fato. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Tem simulados de outras legislações que normalmente são cobradas em concurso público. Também tem simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Simulado de legislação educacional para a galera da educação. E também simulado de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Entre outros conteúdos mais diversos aqui no canal. Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.